Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Giana, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre a série mais comentada dos últimos tempos, a série Dahmer da Netflix, sobre a vida de Jeffrey Dahmer, o serial killer, psicopata, canibal de Milwaukee. Essa série é uma aula de psicopatia, é bastante interessante para as pessoas, além de conhecerem a história dele, usarem essa série para entender a psicopatia, como ela é, como ela funciona, como ela se apresenta, as características, como o ator interpretou um psicopata, foi bastante fiel à forma como eles realmente são em sociedade. A questão de parecer pessoas normais, ter hábitos corriqueiros, querer parecer, de certa forma, até importantes, diferenciados, com algum nível de poder que os coloquem acima, para que assim não levantem suspeita. Por outro lado, o ator foi excelentemente bem também em mostrar características comportamentais do psicopata que são bastante evidentes e claras quando nós queremos identificá-los. Por exemplo, o olhar. O olhar dele era um olhar racional, parado, sem emoção. O psicopata ele tem esse olhar, por quê? Porque o sistema de emoções dele é desligado, o sistema límbico ele é inativo. Logo, o olhar de pessoas psicopatas é um olhar racional, é um olhar frio, é um olhar sem emoção, é um olhar diferente do olhar das outras pessoas, assim como a reação deles também a muitas coisas é diferente. Em alguns acontecimentos onde uma emoção seria algo absolutamente incontrolável, como um assalto, um choro de alguém, uma situação em que você vê que alguém está sentindo dor e que normalmente as pessoas conseguem se compadecer daquilo, sentir aquela emoção, querer ajudar, fazer algo pela pessoa, o psicopata se mantém impassível, se mantém frio, se mantém neutro. Isso é muito bem mostrado pelo ator no personagem. Da neutralidade, da racionalidade, da falta de emoção. É uma característica muito importante, porque ela pode ser usada para detecção de psicopatas ao nosso lado, quando adultos já. Então, se você sente que uma pessoa tem essas características de falta de emoção pelo outro, de falta de culpa, de racionalidade em excesso, de um olhar sem emoção, daquele olhar que só pensa, que não sente, fique atento ao seu redor, onde você estiver, porque pode se tratar sim de uma pessoa psicopata. Ok? Um segundo ponto de detecção, agora na infância, refere-se à morte de animais. Jeffrey era um menino bastante quieto e isolado e, por conta disso, começou a sofrer bullying dos colegas na infância, na escola. E esse bullying gerou um sofrimento nele que foi descontado através do início da morte em animais. Ele começou matando peixes e depois a história se sucede com outros acontecimentos. Portanto, pessoas, e principalmente crianças, que apresentam essa frieza com relação ao sofrimento de animais e até mesmo causando a morte, tem uma característica muito importante que pode ser um diagnóstico precoce de uma psicopatia que vai se manifestar no futuro. Um terceiro ponto interessante foi que o pai de Jeffrey comentou, mais ao meio da série, que a sua mãe, a mãe de Jeffrey, não o pegava no colo, não o segurava. E podemos observar ao longo da série que o que ele costuma fazer após a morte de suas vítimas, em muitas ocasiões, é deitar em seu peito e ficar abraçado. Essa característica é bastante notável. Podemos inclusive correlacioná-la ao filme Kevin. Precisamos falar sobre Kevin, onde Kevin, a criança, que não recebeu carinho de sua mãe na infância, não recebeu amor, não foi querido, gostado, cuidado, abraçado, também se tornou uma criança psicopata. Não sabemos se isso tem relação direta com o desenvolvimento ambiental da psicopatia, mas é interessante que nos dois filmes que são sobre psicopatas, apresenta-se essa característica
da mãe não ter desejado a criança, não ter cuidado, não ter amado, não ter feito esse holding, esse segurar, e o Jeffrey apresenta essa necessidade na vida adulta, fazendo isso com suas vítimas após matá-las. Uma terceira característica que podemos observar como sintoma da psicopatia também é o fato de ele ter começado a dissecar animais junto com o pai. É claro que o pai o ajudou, o auxiliou, mas o interesse inicial foi dele, o interesse em continuar essa atividade foi dele, o prazer em fazer isso foi dele. Então isso se relaciona com o fato de ele gostar de matar animais e, por consequência, depois gostar de parti-los, cortá-los, ver o que tinha por dentro, fazer algo com esse corpo morto, manipular esse corpo morto. Esse interesse mórbido foi o início do que ele fez na vida adulta com as vítimas após a sua morte. Essa questão chama atenção não só pelo fato de ele gostar da morte e da dissecação, do corte de animais, mas também pelo fato de se relacionar muito à história de Elise Matsunaga, a psicopata do caso Ioki, que matou seu marido a tiros e logo depois dissecou-o, cortou o seu corpo em partes e largou ele, essas partes, na estrada. Da mesma forma como Jeffrey aprendeu a fazer isso com o pai, Elise aprendeu a fazer isso com o marido. Eles saíam para caçar animais, matavam-nos e, após matá-los, cortavam. Então, o marido de Elise ensinou isso a ela. Ensinou ela a fazer isso em animais, além do fato de ela já ser formada em enfermagem, mas isso foi estimulado pelo marido, vindo depois a acontecer com ele. Então, esse fato é interessante pela frieza e porque apresenta-se já em 2 casos de psicopatia, Jeffrey Dahmer e Elise Matsunaga, no caso Ioki. Um quarto ponto interessante é o canibalismo, onde vemos Jeffrey muitas vezes comendo partes de suas vítimas, em especial o coração. Ele gostava, com o argumento de que, ao comer essas partes das vítimas, elas começariam a fazer parte dele. Esse fato é bastante interessante, pois se correlaciona com o filme Hannibal, onde também o psicopata gostava de comer partes das vítimas. Então nós vemos que essas características psicopáticas, muitas vezes elas se ligam em indivíduos de diferentes épocas, de diferentes tempos e situações, pois são características da psicopatia, ou seja, características da falta de emoção pelo outro, falta de culpa, falta de amor, falta de ligação. O prazer dele está muito ligado à questão animal, né? Eu tenho poder, eu faço com você o que eu quero, eu como você, porque eu sou forte, porque eu sou o poder extremo, e dessa forma eu tenho prazer. Quando eu mostro que eu sou poderoso para mim e para o outro e comprovo isso nas minhas atitudes. A diversão de um ser humano normal está muito ligada à conexão com outro ser humano, à companhia, ao desenvolvimento, à conversa, onde você troca e assim você vai evoluindo mutuamente. Como eles não têm emoção, o prazer deles está muito ligado a essa questão animal, de poder, de diversão. E a diversão para eles é subjugar o outro. É mostrar para eles e para o outro que eles são mais, que eles são poderosos, que eles são os reis daquela situação. Portanto, é muito importante que quando a gente está perto de pessoas desse tipo, a gente simplesmente se afaste. Não há ali um julgamento, não há como entendê-los, não há como mudá-los e não há como eles entenderem a nossa forma de funcionar. Eles são muito, muito, muito ligados à questão animal e o poder, a diversão para eles está principalmente em divertir-se, subjugando o outro, maltratando o outro, matando, humilhando, roubando, fazendo sofrer. É dessa forma e única que eles têm prazer, diversão e se sentem minimamente felizes. Uma questão interessante com relação aos psicopatas é que
a memória do ser humano, ela está muito ligada à questão emocional. Então, por exemplo, se eu tenho uma emoção muito forte de alegria, provavelmente eu vou tender a repetir aquele comportamento que me gerou aquela alegria, porque me trouxe um sentimento muito bom, eu sinto esse sentimento. Se eu tive uma atitude e tive uma punição, tive um desprazer ou não tive retorno dessa atitude, eu tendo a não repetir essa atitude, porque ela trouxe emoções ou desagradáveis ou neutras ou não trouxe recompensa para mim. Então, a memória da gente sobre o que a gente repete e o que a gente não repete está muito ligada à nossa emoção, ao que nós sentimos fazendo algo. Como os psicopatas não têm emoção, eles não têm memória. Por isso que eles repetem muitas vezes o que eles fazem de forma sequencial. Por isso temos os serial killers, que fazem várias vezes o mesmo crime da mesma forma. Pois, como eles não têm uma memória afetiva sobre o que vale a pena ou não, eles simplesmente vão repetindo aquilo de forma reptiliana, como animais. E é por isso que muitas vezes eles são pegos, por essa repetição, essa falha na memória que acaba os entregando. Eles acabam fazendo novamente o mesmo crime, eles acabam voltando ao local do crime, eles acabam procurando o mesmo tipo de vítima, por essa falta de memória que vem da falta de emoção. E eles são tão inteligentes, tão racionais, que eles têm consciência de que o que eles fazem não é devido, não é legal. Tanto que na série, em um momento, quando Jeffrey está numa lanchonete com o pai, ele coloca para o pai: pai, está acontecendo coisas comigo, eu estou tendo pensamentos estranhos, atitudes estranhas. Ele tenta conversar sobre isso com o pai, que nega, que faz de conta que não viu, que muda de assunto. Portanto, eles sabem que o que eles fazem não é uma coisa normal, eles sabem que eles são pessoas diferentes. Em alguns momentos da série, ele se pergunta sobre por que ele é assim e como tudo isso começou. E eu lembro da resposta dele, dizendo para ele mesmo: eu sempre fui assim, não teve nada que me deixou assim, eu já nasci dessa forma. E mais para o final da série, na cadeia, ele questiona um padre sobre a causa do mal no mundo. Esse padre levanta algumas questões e ele mais uma vez corrobora a questão de que o mal existe pelo mal. Não há uma razão para o mal existir, não há uma razão para ele ser daquela forma. Ele sempre foi assim, ele já nasceu assim, ele existe assim. Por que ele existe assim? Tem uma série muito interessante sobre assassinos que se chama Mindhunter, onde policiais do FBI, inclusive a história real do nascimento da divisão de estudo de psicopatas, de serial killers no FBI nos Estados Unidos, onde 2 agentes do FBI começam a entrevistar assassinos em série para tentar entender a lógica das suas ações, como eles pensam, por que agem, qual o motivo, por que fizeram daquela forma. Enfim, procuram tentar entender como eles funcionam e como eles agiram para tentar prevenir novos assassinatos. E um desses agentes, o agente mais velho, que se chama Bill, responsável pela divisão de psicologia comportamental no FBI, ele adota uma criança. Essa criança se mostra extremamente isolada, fria, incomunicável. E em um dado momento da série, acontece um assassinato. Um bebê é morto pelas crianças da vizinhança que juntas o sufocam e depois o colocam numa cruz. Logo depois do assassinato, identifica-se que o filho de Bill, esse policial que adotou a criança, fez parte do crime, planejou colocar a criança na cruz. Lê-se isso como uma tentativa de boa ação, como se ele quisesse que a criança ressuscitasse. Mas fica bastante obscura essa questão da intenção do filho de Bill.
E o legal dessa correlação de Jeffrey Dahmer com o filho de Bill é que pode-se observar o mesmo olhar. O olhar frio do psicopata, o olhar sem emoção. A mesma questão de isolamento. A mesma falta de comunicação com os outros. Essa criança não se comunica com o pai, não se comunica com o agente Bill. Ela vive extremamente isolada no seu mundo, falando muito pouco. E, por fim, a falta de culpa, a falta de total interesse pelo sofrimento do outro. Logo depois desse assassinato que ocorreu com essa criança, ele se mostra em uma cena, essa criança, olhando para uma menina fixamente, como se quisesse atacá-la, como se quisesse fazer alguma coisa com ela. E aí esse olhar fica muito claro, o olhar do psicopata. A mãe fica tão assustada com o olhar dele sobre a sua filha que ela retira a filha dali imediatamente. Então, se for do interesse de vocês, assistam Dahmer e assistam também a série Mindhunter, onde, além de poder observar o filho psicopata de Bill, vocês vão poder observar as entrevistas deles com serial killers, como eles funcionam, como eles falam, como eles planejam, por que eles fazem. É bastante interessante no entendimento de serial killers, da sua forma de pensar, de agir e da sua constituição. Por fim, para fecharmos esse vídeo, eu quero deixar com vocês uma frase de Dahmer que dizia como causa das suas atitudes era o fato de que eles sempre iam embora. Como se o fato deles irem embora fosse um abandono para ele, fosse uma afronta, uma forma de fazê-lo sofrer. E, para finalizar, ele dizia: os caras eram a única coisa que eu podia controlar. Logo, ele matava para que não fosse embora e para que ele pudesse controlá-los. Logo, não tente entender psicopatas, não tente curá-los, não tente mudá-los. O mal existe pelo mal e não há como nos relacionarmos com eles sem termos danos. Identifique, afaste-se e proteja-se. E fique bem. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Um grande beijo.